O equilíbrio é o combustível da alta performance. Esqueça as restrições radicais e foque na memória biológica. Eu sou Mamba, isso aqui é o Pulso e hoje vamos conversar com Rafael Camargo, nutricionista esportivo. Vamos lá? Mais um encontro aqui no nosso estúdio na Mamba Produtora. Esse aqui é o Pulso, o nosso podcast para ver como que está os batimentos da nossa região, falando de empresários, falando de negócios, falando de profissões diferentes que atuam na região do interior de São Paulo. Hoje estamos com o Rafael Camargo, nutricionista esportivo. Rafael, muito obrigado, no primeiro lugar, por ter disponibilizado o seu tempo, abrir uma brecha aí na agenda, deixar alguém sem atendimento para estar aqui conversando com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? Para mim vai ser uma honra participar do podcast e poder passar aqui minha experiência, todas as informações aí da área da nutrição esportiva. A gente se encontrou nessa vida aí por questões de atendimento, principalmente com meu filho, né? Você que atende ele e eu sou testemunha das mudanças no corpo dele. Mas antes disso, tem uma história. Quem é o Rafael Camargo e por que nutricionista? Sim, bom, tudo começou ali em torno de uns 12 anos de idade, quando eu me sentia mal, era um pouco acima do peso, sofria um pouco de bullying na escola. E a partir dali eu fui captando essas mensagens assim e comecei a pensar, eu preciso de mudanças. Até que comecei a praticar esporte, natação, basquete, e fui indo, caminhando, sempre com a busca em querer o emagrecimento, né? Mas até então não tinha tantas informações, né? Ficava meio perdido, fazia coisas erradas. Mas a partir disso foi despertando muita curiosidade em mim, em querer aprender, entender os motivos de comer tal alimento, por que que o pessoal comia X alimento e outros não. E aí fui aderindo. E desde então, com as mudanças físicas, eu fui despertando esse interesse na nutrição. Mas, antes disso, fiz um curso técnico que era de automação industrial. Legal. Um curso de 2 anos, me formei. E quando eu me formei, eu falei, bom, agora, para dar sequência nessa área, a engenharia que vai ser o ideal. Fiz 1 ano de engenharia mecatrônica. E depois do primeiro ano, eu parei e pensei, não é isso que eu quero para mim. E o professor, o meu personal da academia que eu treinava desde o início, ele sempre falava para mim, a sua área é a nutrição ou educação física, porque você gosta muito disso. Mas por influência de familiares, engenharia era um cargo assim muito, Às né? vezes os pais, né, ou a família pensa, não, né, é Isso, engenheiro, é advogado, tem que ganhar dinheiro. isso. A família em si é a que mais dizia para fazer a engenharia. Dizia que nutrição era uma área muito fechada, porque antes não era muito falado da nutrição. Mas até então, trabalhando numa empresa, eu via a rotina dos engenheiros. E eu refleti e falei, não é isso que eu quero para mim. Não é essa rotina, não é esse trabalho que eu quero para minha vida. E daí eu tranquei o curso de engenharia. No mesmo ano ingressei na nutrição e essa foi a melhor escolha da minha vida. Como você encarou esse momento, o julgamento se que tive, ou a mesma sensação de que a família ficava com um pé atrás? Sim, foi uma decisão assim difícil, porque eu abri mão de 1 ano que eu já tinha feito, né? Mas o que passou na minha cabeça? Bom, engenharia são 5 anos, eu já fiz 1 ano. Eu não posso fazer mais 4 anos e ser um tempo que eu não vou aproveitar. Não posso deixar passar esse tempo da minha vida, sendo que no coração eu sinto que é a nutrição que é a minha área. Sim. E a nutrição são 4 anos, então na hora eu pensei, Tá bom, empatado. engenharia era 5, fiz 1 ano de engenharia, 4 de nutrição, no final eu vou me formar com No a mesmo idade que eu tempo. planejei. Exatamente. Engraçado você trazer isso aí, porque eu puxo agora a sardinha para meu lado, comigo aconteceu alguma coisa parecida. Eu sou o segundo filho, né? E eu sempre fui muito comparado com meu irmão mais velho, no sentido da performance acadêmica dele, que era excelente, e a minha, vou falar só que não era excelente, beleza? Então na escola era sempre, por que você não pode ser como ele?
Quando ele saiu da escola, ele foi para a área da comunicação. Quando eu saí na sequência, eu falei, mais tempo sendo comparável, não. E eu fui para direito. E eu fiz 2 anos de direito. Só que eu trabalhava como jornalista. E estudava direito. Então era uma bagunça. E aí entra uma questão de maturidade, né? Você pensa e fala, não é a minha praia. O que eu estou fazendo e como que eu vou me ver lá na frente, né? Eu vou ser um advogado que trabalha de jornalista, então não é nenhum nem o outro. Ou vou ser um jornalista formado em direito, como que funciona, né? E aí, no seu caso, talvez você teria sido um engenheiro nutricionista, um engenheiro focado na ajuda para comer bem, para comer diferente, e aí, no final, termina se perdendo, né? No tratamento que você faz com as pessoas, você encontra também esse tipo de confusão de objetivo? Da pessoa querer chegar lá, eu quero emagrecer. Mas não precisa emagrecer primeiro, você primeiro tem que fortalecer. Como funciona esse tratamento com o cliente ou paciente, né? Realmente os pacientes, muitos, né, a maioria já chega com aquele objetivo pré-definido. Só que a partir do momento que a gente faz a avaliação física, o exame de bioimpedância, nós entendemos quais as necessidades daquele paciente. Então ali eu consigo dizer, olha, de acordo com o seu objetivo, essa primeira etapa já será possível irmos a favor dele. Caso contrário, a gente precisa fazer uma etapa antes para depois fazer conforme o objetivo. Então, nem sempre é possível de início já ir No objetivo naquele do caminho, paciente, né? exatamente. Mas alguns têm a dúvida. E pergunta para mim, Nutri, o que você considera melhor, né? Você acha que eu tenho que focar nos ganhos de massa, na perda de gordura, ou eu posso fazer isso em conjunto e a partir de cada paciente do contexto, eu começo a passar ali sugestões e orientações de qual seria o melhor objetivo. E eles acabam aderindo, gosta bastante do processo, né? Sim, eles ficam muito empolgados, né? Eles curtem muito o caminho, né? Aquela jornada. Eu acho, pessoalmente, porque eu também senti isso aí, que isso aí tem a ver com uma forma de trabalho diferente de você, e eu quero que você nos explique, que não está focada na restrição por restrição em si. Não estou falando que outros nutricionistas façam restrição por fazer, mas nutricionista normalmente restringe coisas. Só que no teu caso, você trabalha com outro tipo de ideia, com outro tipo de conceito. Como assim você decidiu chegar nesse ponto? Sim, é algo muito importante porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, querendo mudar o estilo de vida, começa a fazer algumas dietas muito restritivas e não tem a consistência. Faz 1, 2 meses e para. E eu comecei a entender motivos, né, por isso acontecer. Por isso que o meu trabalho hoje, eu sempre reforço muito, né, que eu não proponho uma dieta, mas sim um estilo de vida. Então é um plano alimentar que com base em alimentos que o paciente ele gosta, ele já consome, eu faço o possível para manter na rotina dele, porém nas quantidades ideais. Então nós temos ali uma meta de nutrientes, né, metas de calorias, proteína, carboidrato, gordura. Dentro dessa meta terá alimentos que ele tem preferência, também haverá outros, mas nesse equilíbrio, essa combinação faz com que ele se mantenha consistente no plano. Tanto que muitas das vezes o paciente passa para mim um feedback, olha, nem parece que eu estou fazendo uma dieta. E eu falo, realmente, você não está, é um estilo de vida. Porque o conceito de dieta talvez está mal entendido, né? Dieta é não coma isso, não coma isso, não coma isso. Quando dieta é o que você deve comer adequadamente, né? Isso. Muitas das vezes, pessoas pensam em nutrição e já assimilam um pouco com restrição. Ah, eu não vou passar porque eu vou ter que cortar o pão, vou ter que comer arroz integral, mas eu trabalho todos os dias para quebrar esses mitos, né? Porque hoje em dia já mudou bastante esse conceito. Você tocou um ponto importante agora. Hoje em dia mudou muito o conceito. Hoje em dia também a questão de estilo de vida mais saudável que vincula a alimentação com exercício está de moda ou está consciente? Está consciente. Eu vejo que antigamente o nutricionista era procurado mais quando um médico indicava que o paciente fosse procurar um nutricionista por alguma patologia, alguma comorbidade.
Mas hoje, as pessoas, por iniciativa próxima, começam a treinar, praticar alguma atividade física e já sabe a importância em se alimentar adequadamente para ela alcançar aquele objetivo, porque a alimentação é a base. Então, os pacientes eles já procuram um nutricionista para fazer esse trabalho em conjunto. Bom, se eu vou fechar um personal para treinar musculação, eu preciso ter um nutricionista me acompanhando também para que eu alcance os resultados. Muitos dos pacientes que você atende, eles viram replicadores também, né? Para levar para dentro das famílias. Como essa sensação de ter atendido o pai e depois o filho ver junto, ou o invertido, né? O filho trazer o pai. Isso, eu acho isso magnífico porque muitos casos, né, já aconteceram. Mas, por exemplo, quando eu atendo o filho e os pais levam o filho para consulta, eles vão observando a maneira que eu atendi, é, eles observam o exame, observam o plano alimentar quando eu envio e depois eles já agendam a consulta deles também. Quando eu atendo, por exemplo, uma paciente, ela tem um marido ou ela tem um namorado e ela começou a seguir, mas a gente sabe que dentro de um contexto da família, se todos tiverem o mesmo propósito, é melhor para alcançar aquele objetivo. Então, a paciente vai falar: olha, você vai passar comigo, olha, você tem que começar também. E quando é um casal, quando é a família que está passando, os resultados são sempre positivos. Até no bolso, né? Até no Até bolso no da bolso. família, porque eles vão ter que compartilhar tudo junto. Isso, Não vira um restaurante, né? Em que exato. cada um come uma coisa Aham. diferente. Todo mundo vai comendo e se alimentando adequadamente, né? Tanto que o maior retorno assim que eu vejo é na consulta eles falando: olha, a gente fez o investimento da consulta, tudo certinho, e economizamos no mercado. Porque muito dos alimentos que era fora, fast food, hoje já não tem mais. Então Sim. eles têm até Ou esse pelo menos ponto, reduzem bem, né? reduz os gastos de Claro, forma claro que sim. significativa. Em que momento entra ou como entra aquela diferenciação entre o nutricionista e o nutricionista esportivo? O que é essa especialização? A nutrição, nós vemos ela tem um leque, né? Então temos o nutricionista esportivo, nutricionista clínico, que vai tratar mais de pacientes que têm alguma patologia, nutricionista infantil, materno-infantil. Cada área tem uma especialidade. E a diferença hoje, para o meu trabalho, eu foco mais em pessoas que elas já praticam alguma atividade física, ou pelo menos que têm uma intenção em começar. Porque quando trata-se de objetivos de ganho de massa muscular, de redução na massa de gordura, o nutricionista esportivo ele tem um olhar mais apurado para fazer com que esse resultado ele aconteça. Entendi, entendi. E aí entra aquela história sua, né? Você queria ter um físico melhor, uma questão estética, inclusive, melhor, e aí combina. Quão boa é essa combinação de academia e nutricionista? Tanto que o que eu reforço de estilo de vida é porque na minha vida em si eu vivencio isso. Então, o que eu passo para os pacientes é o que eu faço. Então, por isso que eu sempre posto muito os meus treinos, as minhas refeições, porque eu quero sim poder ser um exemplo para eles, um espelho. Então, eu passo por tudo isso. Passo pelo período de cutting, que seria baixar o percentual de gordura, pelo período de bulking, ganho de massa muscular, e eu incentivo ao máximo que eles também possam começar, né? Então, eu faço com que eles entrem comigo na minha rotina para incentivar da melhor forma possível. Legal. Qual foi, dentro de todo o teu histórico, o caso de transformação, já seja de um atleta ou de uma pessoa qualquer uma, que mais te marcou e validou essa metodologia? Você falou: nossa senhora, olha como deu resultado aqui. Tem algum caso que você lembre foi sucesso mesmo? Sim, tem caso de sucesso, pacientes que estavam em um grau de obesidade muito elevado. Um exemplo é 160 quilos. Nossa. E num período de um ano, a gente fazia um trabalho constante, mês a mês, de degrau em degrau, para chegar nesse final do processo ali de um ano, ele está com o percentual de gordura adequado
em torno de 15%. Então, imagine o paciente começar com um percentual acima de 50%, ou seja, mais da metade da composição corporal dele era de gordura, e depois de um período de 1 ano, com muita dedicação à alimentação, à atividade física, ele ter o percentual de gordura adequado. Foi sensacional porque ver aquela felicidade, aquele sonho do paciente realizado em poder ter uma rotina bem tranquila, o bem-estar, autoestima, os benefícios que ele teve com a transformação é algo inexplicável. Muito legal. E a gente está aqui no Pulso, nosso podcast, que não poderia ser possível sem o apoio dos nossos patrocinadores, a quem eu quero agradecer nesse momento. A Valence Consultoria Empresarial, focada em treinamentos, consultoria e trabalho de gestão para empresas que querem ser lucrativas, além do trabalho dependente ao 100% do dono do negócio. Também a CBP Contabilidade, um dos maiores escritórios de contabilidade da região, que atende tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, em tudo que seja administração contábil, para ajudar para você com seus impostos, para ajudar você com toda aquela parte, às vezes, burocrática demais. Connect Store da CCN, um sistema, um software pensado para lojas de varejo, lojas de material de construção, brinquedos e lojas de roupa que atende toda a sua gestão digital, desde controle de estoque até atendimento e fechamento em caixa. E Restaurante Escalete, restaurante mais tradicional da cidade de Salto, mais de 50 anos de história, restaurante e pizzaria onde você consome alimentos de qualidade com música ao vivo todos os finais de semana. Rafa, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Agora eu quero falar de um tema que é muito importante. Gente, para vocês saberem, é a primeira vez, e eu estava conversando com ele, que quando a gente vai fazer uma gravação com um convidado, ele traz o equipamento dele para gravar, para ter os cortes dele, para ter uma presença digital de qualidade controlada por ele. Rafa, você é muito presente em redes sociais, você virou roteirista dos seus vídeos, editor dos seus vídeos e tem sucesso. Por que você entende isso aí como uma necessidade tão grande? Sim, eu vejo que hoje em dia a mídia, ela é o que comanda, né? Hoje em dia é tudo com base em redes sociais, a gente sabe que boa parte do tempo as pessoas ficam em redes sociais, então a melhor forma de eu poder divulgar o meu trabalho, de eu passar informações aos pacientes, aos seguidores, é ali através da rede social. Então, hoje, qualquer oportunidade que eu vejo em gerar um conteúdo com qualidade, qualquer tema de vídeo que eu analiso e já penso, eu não perco a oportunidade para gravar. É legal isso aí, porque o vídeo é uma ferramenta muito poderosa, né? O pessoal se identifica com as pessoas que estão. Criar conteúdo bem pensado, bem trabalhado, bem estruturado é interessante. Por isso que ferramentas como, por exemplo, um podcast, vídeos de conteúdo, treinamentos em vídeos são muito importantes e às vezes as pessoas não valorizam. O profissional, o empresário não valoriza. Sim, inclusive foi na nutrição que eu tive esse olhar durante a graduação, né, em uma disciplina que envolvia o marketing. Lá nós já fomos instruídos a criar uma rede social e já colocar alguns conteúdos mencionando, né, que estava prestes a se formar, mas que já poderia começar a trabalhar, né, criar ali um público, um engajamento para ter aquela base. Então, até uma sugestão que eu passo às pessoas que estão na graduação, estão prestes a se formar, dedique-se à rede social, a fazer um trabalho bem bacana, passar informações com a sua autoria, porque esse será um grande diferencial quando você se formar e for entrar na área do trabalho. É um ponto que a gente até estava conversando antes, né? E com outros convidados a gente concorda também, né? A necessidade de educar o nosso público. Eles têm que entender como isso funciona em cada uma das áreas. Eu vou falar sobre comunicação, eu vou falar sobre o vídeo, mas o pessoal tem que entender. E essas ferramentas são aquelas que você tem que utilizar para isso. Por quê? Porque também, e vamos concordar nisso aqui, hoje em dia as redes sociais são um centro de desinformação muito perigoso também, né? Você vê vídeos bem feitos, vídeos muito bem trabalhados, estética e tecnicamente, mas com conteúdo que às vezes não é bom. O uso, por exemplo, de inteligência artificial para gerar o conteúdo é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Como você lida com isso?
Sim, hoje nós temos que saber filtrar bastante, né, as informações e o público ele começa a se identificar com aquele perfil. Então, os meus cuidados é sempre manter o nicho que eu quero trabalhar, né? Eu sempre foco muito no estilo de vida, emagrecimento, ganho de massa. Então, eu não deixo abrir muito meu leque dessa nutrição esportiva. E realmente esse filtro hoje em dia tem que ter, porque a inteligência artificial, da mesma forma que ela pode beneficiar Sim, com bastante, certeza. ela também pode trazer malefícios se não for aplicada da forma devida, né? Exatamente. Então aí os conteúdos podem confundir. E aí como você lida com aquele paciente barra cliente que chega, eu vi nas redes sociais que isso aqui é possível de fazer em 2 semanas e eu quero chegar nesse peso. Como que você lida com isso aí? Quanto de psicologia tem no seu trabalho? Porque tem muitas informações que acontecem, muitos influencers passando divulgações, fazendo propaganda, e o marketing nisso é muito pesado. Então, o paciente, o seguidor, ele vê e ele quer aquele resultado, mas nem sempre ali na rede social ele mostrou o que é a realidade. Então, no atendimento, eu faço o possível para explicar ao máximo e trazer para ele a verdade, né? Eu até posso falar que ele alcança aquele objetivo, mas se eu ver que 2 semanas não é possível, eu já deixo bem claro, né? Claro, claro E que sim. porque os resultados milagrosos, eles não vão acontecer, né? E hoje em dia a ansiedade ela está muito presente. Então, eu sei que nós almejamos um resultado rápido, mas tratando-se de um resultado constante, um resultado com qualidade, temos que ser pacientes e deixar o processo acontecer. Mês a mês você vai colhendo até chegar no objetivo. Até porque cada mês é um diferente do outro, cada semana é uma diferente da outra, né? E aí você tem que ter uma resiliência grande para ver que esse mês não deu. Exato, né? Muitas das vezes, esse mês eu viajei, tudo bem, mas a próxima etapa vai ser diferente. Então, eu sempre prezo muito por isso. Às vezes, um mês que não foi muito bom, não pode desanimar e falar, não vou mais fazer, não É, estou conseguindo. e aí Aí cai de que vez, né? isso aí cai de vez. Aí que tem que ser ao contrário. Não, esse mês eu não consegui, mas no mês que vem eu vou me dedicar dobrado para conseguir alcançar. Você trabalha com desafios ou não tanto? Desafios eu não trabalho porque eu não gosto muito de determinar uma meta, né? Aquela Sim. meta fixa. Mas sim, eu consigo fazer ali uma estimativa. Olha, dentro de 3 meses, dentro desse semestre, a gente vai alcançar tal objetivo. Então, eu vou passando aos pacientes essas metas, mas sem colocar números. E assim eles conseguem se manter melhor sem criar aquela ansiedade ou aquela autocobrança. Nossa, eu preciso passar a meta que o nutricionista passou. Então, eu deixo bem tranquilo para ele ter essa liberdade, né? É, porque a ansiedade é um elemento que joga contra, né, do nível de saúde da pessoa, né? Alguém que fica muito ansioso não vai aproveitar nutrientes, atividade física, nada, né? Isso, porque a ansiedade ela vai gerar, na maioria das vezes, uma compulsão alimentar. Então, o paciente ele vai descarregar no alimento. Às vezes, um doce que vai trazer o alívio é aquele escape, né? Ou então, algumas das vezes, o paciente perde o apetite quando tem um quadro de ansiedade elevado. Isso também não é favorável, também pode prejudicar o progresso de resultados. Ansiedade, estresse, fatores que estão presentes na rotina, nem sempre estão ao nosso controle, mas a gente precisa monitorar da melhor forma possível para não deixar isso impactar na vida e na rotina no geral. Uma das coisas que eu escuto desde que eu era criança, falar em casa e conversando com amigos que praticam esporte, é essa questão de eu faço esporte, mas como qualquer coisa e eu me mantenho bem. Ou eu como de tudo, ou deixo de comer tudo, mas não faço esporte. Funciona desse jeito ou é mesmo que tem que ter aquele equilíbrio? É, tem muitos biotipos, a genética, né? Tem aquelas pessoas, nossa, ele come, come, e não engorda. Ou pessoas que têm muita dificuldade para emagrecer. Então a gente começa a entender que cada corpo é um corpo, né? Então cada organismo ele responde de uma maneira. Então dessa forma a gente busca fazer algo personalizado para aquela pessoa. A atividade física, eu não digo que ela seja algo obrigatório, claro que ela vai ser muito importante, mas só o fato
do paciente começar a alimentação adequada, se ele almeja uma reeducação alimentar, um emagrecimento, o resultado já vai começar a acontecer. A partir do momento que ele fez a mudança de hábitos, o corpo já começa a ter uma qualidade. Agora, quando ele inclui uma atividade física, ele potencializa esse resultado. Então, aí que está o X da questão. Vamos passar agora para o nosso quadro que chama Alta Frequência. O que é esse quadro? Um bate-volta de pergunta e resposta rapidinha, sem pensar muito, para ver como que está funcionando aí a atenção, o cérebro e quanto você sabe. Não, mentira, não é tão pressionado assim, mas interessante. Qual o maior mito da nutrição que você queria enterrar para sempre? Que o carboidrato engorda. Não engorda? Suplemento ou comida de verdade? Comida de verdade. O que é mais difícil, treinar o corpo ou a mente? A mente. Sua refeição livre, sem culpa. Aquilo que você viu e pecou. Olha, comida japa é o que pega. Atleta de élite ou empresário focado? Qual deles dois é mais disciplinado? O atleta de elite. Legal, a gente está aqui no Pulso. Obrigado para os nossos patrocinadores, a Balense Consultoria Empresarial, CBP Contabilidade, ACCN com seu produto Connect Store e Restaurante Escalete. Estamos conversando com o Rafael Camargo, nutricionista esportivo. Rafael, o que você está estudando hoje que acredita que será padrão da nutrição daqui a um tempo? O que você está vendo vir como algo que vai mudar esse mundo seu da nutrição esportiva? Olha, o que está sendo muito revolucionário hoje em dia na questão da nutrição é a suplementação, né? Claro que os alimentos sempre serão a base, mas a suplementação é impressionante a maneira que eles estão avançando. Hoje em dia, muitas modalidades estão em alta, bike, corrida, musculação, crossfit. E em meio a isso, as marcas elas estão verificando necessidades desses praticantes e colocando suplementação que vai agregar muito no desempenho. Então eu vejo que hoje uma pessoa que tinha dificuldade para fazer o uso de uma vitamina em cápsula, ela tem essa mesma vitamina em balinha de goma. Uma pessoa que tem dificuldade para tomar uma creatina em pó, ela tem uma creatina que é em goma, mastigável. Então, isso começou a favorecer muito. Então, a gente vê uma tecnologia sendo aplicada que ela vai trazer agora um crescimento enorme. Tanto que muito dos suplementos que só tinha em uma versão antes, já começou a ter em várias modalidades, em goma, de uma forma pastosa. E isso está sendo uma crescente impressionante. Você falou agora de um ponto que, no âmbito pessoal, eu tinha muitas dúvidas antes de conhecer mais de perto o teu trabalho. O uso de suplementos, o uso de elementos externos. Você mesmo respondeu agora, suplemento, comida de verdade, mas isso aí não elimina o suplemento. Eu queria que você traga para quem está assistindo uma explicação mais concreta. Por que o suplemento é bom e por que deve ser utilizado e como deve ser utilizado? Eu vejo que a alimentação é a base. Então, o suplemento ele vai ser um complemento para que você consiga agregar na sua rotina alimentar e alcançar aquela meta de nutrientes. Não adianta suplementar e não ter a base da alimentação. O resultado não vai acontecer. Então, primeiro ponto, a alimentação adequada, está fazendo tudo certinho. É necessário algum suplemento ou não? Nem sempre é obrigatório usar o suplemento. Muitas das vezes o suplemento ele traz muita praticidade para a rotina e ele pode agregar muito valor. Então, nesse caso, nós incluímos. Mas, claro, cada suplemento tem uma finalidade. Não adianta tomar o suplemento de uma forma clandestina sem saber se é a quantidade adequada, se o horário está adequado. Então, tudo isso o nutricionista ele avalia as necessidades do paciente, a rotina, e assim ele inclui o suplemento. Então, essa questão dos suplementos é uma questão que às vezes vira um mito, né? Mas também tem que tomar outros cuidados. Eu lembro quando a gente chegou com você, a apresentação de outro tipo de estudos médicos, né? Para ver como que está o organismo também é importante, porque tem alguns suplementos que podem impactar
em outro tipo de situações de saúde. O teu trabalho não é só falar sobre nutricionismo e atividade física, ele é complementado por outros estúdios que vêm de outros parceiros na medicina também, né? Exato. Hoje em dia tem um trabalho multidisciplinar, né? Então, um paciente que ele faz um trabalho de acompanhamento com um médico endócrino, então ele trabalha ali toda a parte hormonal, né? Todo esse monitoramento. Vem também para o nutricionista, então ele trabalha a parte da alimentação, suplementação. Personal trainer, um educador físico que cuida da parte dos treinos. Quando tem esse trabalho em conjunto dos profissionais dando suporte ali para aquele atleta, para aquele paciente que ele quer evoluir, que ele quer ter resultados, aí esse trabalho ele acontece de uma forma que é magnífica, porque todas as áreas elas começam a se conversar. E isso torna o ambiente corporal melhor ainda para que o resultado aconteça. Qual o próximo passo para levar a metodologia do Rafael Camargo para mais pessoas? Hoje, o maior motivo por eu almejar esse crescimento na rede social é justamente para trazer informações, trazer para as pessoas a importância de aderir a um novo estilo de vida. E eu costumo falar que é o melhor estilo de vida porque vai ser uma rotina onde a pessoa vai se preocupar em se alimentar de forma saudável, que ela vai tirar 20, 30 minutinhos do dia que seja para fazer uma caminhada, fazer uma atividade física. Ela vai se preocupar em se alimentar durante o dia, não ficar em período de jejum tão extenso, porque muitas das vezes a rotina de trabalho, estudo, eu sei que tem uma demanda muito grande, mas temos que parar e também dar uma atenção para o nosso corpo. Então a gente busca crescer profissionalmente, busca fazer todos os afazeres familiares, cuida dos filhos, mas precisamos também de um tempo para nós, né? Exatamente, tem que se cuidar, né? Tem que Senão ser não cuidado. adianta. O autocuidado ele tem que acontecer. Pessoal, estamos chegando ao final desse novo encontro aqui no Pulso. Rafael Camargo, nutricionista. Rafa, mais uma vez, muito obrigado. Essa câmera está aí para você fechar, mandar uma mensagem para as pessoas que estão aprendendo com você hoje, que aprenderam muita coisa já e que querem saber um pouco mais. Onde te encontram? Como faço para chegar no Rafael? Eu agradeço imensamente a oportunidade, foi um prazer participar do podcast. E o que eu quero deixar de recado, se você tem um sonho, um objetivo, faça o que for possível e impossível para você alcançar. Nada mais prazeroso do que você atuar na área que você gosta, de você ter um físico que você se sinta bem, de você ter as conquistas que você almejou para sua vida. Temos que ter propósitos, né? Por que eu estou fazendo determinada coisa? Por que eu estou fazendo essa ação? Tenha o propósito na sua mente e caminhe a favor dele. Eu atuo na cidade de Salto, interior de São Paulo. Tenho atendimentos presencial e online, então eu posso te dar todo o suporte necessário. E o que eu vou propor para você não é uma dieta, mas sim um estilo de vida. Acompanhe eu no Instagram, nutri.rafaelcamargo. Lá eu posto diariamente conteúdos que vai agregar valor para a sua rotina e para o seu cotidiano. E o conteúdo é bom, viu? Não é conteúdo Conteúdo. qualquer, é conteúdo bom. A gente dá boas risadas, a gente aprende, a gente passa vontade com as coisas que você come por lá. E a gente sabe que é um trabalho bem cuidado. Parabéns por isso, Rafael. Muito obrigado por tudo que você aporta também para a sociedade. E bom, esse aqui foi o Pulso, nosso encontro para ver como que estão os batimentos de negócios de diferentes áreas na nossa região. A gente se encontra por lá.